Ouvintes, a minha Bíblia já se encontra aberta no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15, versículo 25, aonde nos fala o seguinte: Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados ouvintes, está aí a palavra de Deus falando a respeito do filho pródigo, ou a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, o moço que saiu de casa de seu pai, pegou a parte da sua herança e em pouco tempo ele consumiu tudo o que ele tinha ganho, gastando com as meretrizes, gastando com os seus amigos. Mas a mensagem em si que hoje eu quero meditar com vocês, ouvintes, é a respeito do filho mais velho, o moço que tinha ficado em casa, o moço que nunca tinha se afastado da sua casa. A Bíblia aqui está falando que quando o filho mais novo retornou para sua casa depois de haver sofrido bastante, ele reconciliou-se com o seu papai, pedindo perdão, pedindo a misericórdia. E aquele pai o perdoou, o recebeu em sua casa, mandou colocar calçado em seus pés, mandou colocar roupa nova nele e também mandou matar o bezerro cevado e colocou um anel no seu dedo. O filho mais velho, que nunca tinha saído de casa, ele estava no campo trabalhando quando o irmão mais novo tinha retornado para sua casa. E diz aqui a palavra de Deus que este moço chegou em casa e de longe ele já ouviu toque, já ouviu sons musicais, barulhos de festa. Ele não quis entrar em casa. Diz aqui a palavra de Deus que ele mandou chamar um dos criados da casa, um dos servos da casa, e perguntou: o que é isto? O que é que está acontecendo na minha casa hoje? O servo, prestam bem atenção, ouvintes, que o servo, o moço, o criado da casa, informou para ele, disse o moço, o servo para o dono: o teu irmão mais novo voltou e o teu pai fez um banquete para ele, porque o recebeu são. E tem mais, ele mandou matar o bezerro cevado e fez uma grande festa, um grande banquete. Ouvintes amados, encontramos aqui nesta palavra que o moço mais velho, ele se revoltou de uma maneira que não queria entrar na sua casa. Alguém avisou o pai, disse: olha, o teu filho mais velho está ali fora, e disse que não vai entrar. Ouvintes amados, o moço mais velho é um retrato de crentes fiéis na igreja, que nunca transgrediram
os mandamentos da igreja, obedeceram sempre o pastor, deram bom exemplo para a igreja. Assim é este moço. Ele deu lucro para o seu pai durante todos aqueles anos, trabalhando arduamente no serviço da lavoura. E agora, amados ouvintes, ele demonstra uma outra personalidade. Ele demonstra um coração impuro. Ele demonstra um coração que não estava em conformidade com a palavra de Deus, porque ele não soube perdoar o seu irmão. E ele não se alegrou com o seu pai no momento em que o seu pai estava alegre, estava feliz. Ele disse para o pai: meu pai, você nunca deu nem sequer um cabrito para me matar e me alegrar com os meus amigos. Tu nunca matou ou me deste um cabrito para mim carneá-lo e fazer um banquete, me alegrar com os meus amigos. Agora veio este teu filho que desperdiçou metade dos teus bens com as meretrizes. Tu me faz uma festa, um banquete para ele? Eu não aceito, eu não concordo com isto. Amados ouvintes, existem muitos na igreja que fazem o mesmo que este jovem fez naquele dia, amados ouvintes. Quantos crentes que estão na igreja dando lucro para a igreja, estão trabalhando, fazendo a obra. O moço mais velho, ele estava chegando do campo. Isto quer dizer que ele estava trabalhando. E quer dizer que se ele estava trabalhando, quer dizer que ele estava produzindo. E produzindo, ele estava dando lucro para o seu pai. Mas tem detalhes importantes nesta palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, amados ouvintes. O moço, ele trabalhava, dava lucro para o seu pai, mas, no entanto, ele não tinha comunhão com o seu pai. Ele não trocava ideia com o seu pai. Ele não conversava com o seu pai. Nunca conversava. Quem sabe, amados ouvintes, se fosse perguntar para aquele moço, ele iria dizer que ele não tinha tempo para conversar com o seu pai. O negócio dele era trabalhar, era fazer com que a fazenda produzisse, desse lucro. Ele não conversava, ele não dialogava com o seu pai. Por que eu falo que ele não dialogava com o seu pai? Nós vemos aqui que ele se revoltou quando foi falado para ele que tinham matado o bezerro cevado, e ele falou para o seu pai: meu pai, quantas vezes eu queria que tu me deste um cabrito para me matar, para me alegrar com os meus amigos, e tu nunca fez isto. Mas, amados ouvintes, nós vemos aqui que ele nunca tinha conversado com o seu pai, ele nunca tinha pedido o cabrito para o seu pai. Demonstra então que ele não tinha comunhão com o seu pai. Como já disse, quem sabe ele se justificava dizendo que ele não tinha tempo para conversar com o seu pai, para sentar e trocar ideias com o seu pai. Ele procurava dar lucro para o seu pai. Hoje na igreja existe muitos crentes da mesma maneira, que trabalham, dão lucro para a obra de Deus, lucros financeiros. São os crentes que trabalham, dão duro no trabalho, não faltam nos cultos, são dizimistas, são ofertantes, são contribuintes, mas infelizmente não estão tendo comunhão com Deus. Eles não sentem a graça de Deus, não sentem a comunhão com o Espírito Santo de Deus.
porque não tem um tempo para orar, não tem um tempo para dobrar os seus joelhos e falar com o Pai Celestial. Ouvintes amados, o Senhor quer que nós damos lucros financeiramente para a obra de Deus, dando os dízimos, contribuindo, ofertando, frequentando nos cultos, mas o Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele, conversamos com Ele. Notam, amados ouvintes, que o moço, ele não tinha tempo para conversar com o pai, mas quando ele se revoltou, ele achou tempo para conversar com o pai, mas não para trocar ideia com o seu pai, e sim para dar uma bronca com o seu pai, sim para repreender o seu pai. Ele, na sua justiça, ele se achava digno, se achava apto de dar uma bronca com o seu papai. Ouvintes amados, quantas pessoas hoje na igreja fazem o mesmo? Não oram, não buscam a graça de Deus, não tenham comunhão com o Senhor, mas quando alguma coisa acontece de errado na sua vida, aí eles vão conversar com Deus, mas não para se humilhar, não para glorificar o Senhor, não para fazer alguma petição ao Senhor, não, mas unicamente para dar uma bronca com Deus. Quantas vezes você, meu irmão, que está me ouvindo agora, você não tirou tempo para a sua oração, mas quando alguma coisa deu errado na sua vida, aí você tirou um tempo para dar uma briga com Deus, para dar uma bronca em Deus. Quantas vezes você, quando não deu certo alguma coisa, alguém da sua família passou por um processo de enfermidade, aí você chegou em Deus e disse: Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo a tua obra, e agora eu estou passando por este tipo de problema, por estas enfermidades na família, eu estou gastando dinheiro agora na farmácia com os médicos. Aí você acha para você ir conversar com Deus, aí você acha, mas para dar bronca em Deus. Foi assim que o filho mais velho foi falar com o pai, para dar bronca no pai. Meus queridos irmãos, quantas vezes quando você que trabalha na lavoura, você trabalha no campo, quando você não foi bem com a sua safra, você foi mal, deu seca ou deu muita chuvarada, você não colheu nada, você ficou devendo no banco, ficou devendo na sua cooperativa, aí você achou um jeito para você ir falar com Deus, para dar bronca no Senhor, para dizer: Deus, por que tu não me abençoou? Tu não sabes que eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou ofertante, agora, Senhor, o que eu vou fazer? O filho mais velho, ele achou uma boa hora para dar uma bronca em seu pai. Ele não tinha comunhão com o pai, ele era dono da casa, mas quem informou ele da festa foi o empregado da casa, foi o servo da casa. Isto aqui nos mostra, amados irmãos, que quantas vezes você sendo da casa, você sendo da igreja, você sendo filho de Deus, se encontra desinformado a respeito das coisas que acontecem dentro da sua igreja. O moço, o empregado, tinha mais comunhão com o patrão, com o pai do moço, do que o próprio filho. Porque o empregado estava sempre por casa, ao redor do seu patrão. O filho não, o filho estava preocupado em trabalhar, em dar lucros financeiros para o seu pai. Ouvintes amados, mais uma coisa muito importante que aprendemos nesta palavra, nesta mensagem maravilhosa, é que quando
falaram para o moço que tinham matado o bezerro cevado, foi que ele se perturbou. Porque vemos aqui que ele era dinheirista, muito dinheirista. Ele gostava muito de granjear riqueza, fortunas. E quando ele disse para o seu pai: meu pai, quantas vezes eu tinha desejo de matar um cabrito, mas tu não me deu. O pai disse: meu filho, por que tu não me comunicou? Mas ele não tinha relações com o seu pai, ele não tinha comunhão com o seu pai, ele nunca passou o seu desejo para que o seu pai ficasse sabendo que ele queria matar um cabrito. Amados ouvintes, o pai do moço disse: meu filho, por que tu não me disse que tu queria matar um cabrito e fazer uma festa com os seus amigos, meu filho? Meu filho, tu não sabe que toda a fazenda aqui é tua, meu filho? Tu não sabe que todo este gado pertencem a ti, meu filho? Ouvintes amados, vemos na palavra de Deus que o moço era rico, estava tudo ao seu alcance, mas ele não sabia usufruir daquilo que estava ao seu alcance. Hoje, amados ouvintes, quantas pessoas que estão com sede de receber uma bênção do Senhor, mas não falam para Deus. Quantas vezes, meu querido ouvinte, você tem desejo de receber a graça de Deus, a glória do Senhor? Quando você vê alguém na igreja cheio do Espírito Santo, saltando, dando glórias a Deus, chorando, falando em línguas estranhas, outros profetizando, você pensa com você: como eu queria também, mas isto não é para mim. Esses dons aí é para o pregador que veio de longe, que não é daqui, é para ele. O Senhor não sabe que você está querendo também este dom? O pai do moço não sabia que o moço queria o cabrito? Quem sabe você está querendo, mas se acha que você não vai conseguir e você não tem falado com o Papai do Céu, você não tem apresentado a sua petição ao Papai do Céu. Deus tem colocado tudo na sua frente, à sua disposição, ao teu alcance, a glória, o poder, a unção, o Espírito Santo, dons do Senhor, está ao teu alcance, as bênçãos financeiras, a prosperidade financeira está na sua frente, a bênção para a sua família, a bênção para o seu lar, mas você, quem sabe, com desejo de querer algo, mas você não tem coragem de chegar diante do Pai e falar com Ele, apresentar a sua petição. Mas a partir de hoje, meu querido irmão, você vai chegar e vai orar ao Senhor. Quando você estiver na igreja, vai dobrar o seu joelho e falar: Deus, hoje eu quero a minha bênção. Eu queria um cabrito, agora eu não quero mais, agora eu quero uma fazenda, agora eu quero uma tropa de bois, agora eu quero a minha bênção. Faça isto, você vai ver Deus abençoar você de uma maneira excelente, meu querido irmão, minha querida irmã. Oramos ao nosso Deus neste momento. Grande Deus, soberano e eterno Pai, neste momento, Jesus, eu oro em favor deste ouvinte do programa A Voz do Príncipe da Paz, esta pessoa que está orando comigo agora e a partir de hoje vai tomar posse da bênção, vai tomar posse da vitória. Senhor, eu quero que tu estenda as tuas mãos e dê a bênção, dê a vitória para esta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Cura também as enfermidades, Senhor. Amém e amém, Jesus.